Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral. O tópico de hoje é não vim trazer a paz, mas a divisão. Na verdade, uma continuidade, de um tópico do qual nós já vemos tratando aqui há algumas semanas. Hoje nós vamos ver o item 16, onde Kardec diz: quando Jesus declara: não creiais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão. Seu pensamento era este: não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido ou não me terão querido compreender. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem a mesma crença. Então vejam, pessoal, que nesse começo do item 16, Kardec tenta traduzir o que Jesus quis dizer quando afirmou que não veio trazer a paz, mas a divisão, Então, nesse início de comentário, o que Kardec diz é que com essa frase, Jesus estava antevendo as guerras religiosas que seriam praticadas em nome da sua doutrina, em nome dos ensinamentos que ele trouxe ao mundo e que eram ensinamentos de compaixão, de bondade amorosa e de tolerância. Porém, os homens ainda imperfeitos, transformaram esses ensinamentos em pretexto para lutas fratricidas, para lutas onde irmãos em humanidade se matavam uns aos outros. E isso tem uma conexão com o tema da nossa mensagem de hoje. Lembram? Palavra falada? Tudo depende da qualidade de como nós ouvimos as palavras que são transmitidas. Então vejam que a humanidade é tão imperfeita que conseguiu ouvir as palavras compassivas e amorosas de Jesus e transformá-las em instrumento de guerra e agressão. Isso mostra a responsabilidade que temos, diante da forma como nós ouvimos as mensagens que nos são transmitidas, porque até mensagens elevadas, como é o caso da mensagem evangélica, uma mensagem de amor puro, podem ser distorcidas ao ponto de gerarem morte, de gerarem violência, de gerarem agressões injustificáveis e até covardias. Então temos de ter muita atenção, como nos recomendou Emmanuel na mensagem de hoje, em lubrificar, como diz Emmanuel, a nossa audição com o óleo puro do amor, para que não aconteça conosco esse problema de interpretarmos palavras, que inclusive são palavras elevadas, de maneira grosseira, de maneira estreita, de maneira egocêntrica, transformando ensinamentos que deveriam nos ensinar o amor ao próximo em ensinamentos que estimulam o autointeresse e o egocentrismo. É preciso orar e vigiar, como diz Jesus. E aí Kardec segue, ainda desdobrando a sua interpretação dessa afirmação de Jesus, dizendo assim: Jesus também quis dizer: vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más. E tenho pressa de que o fogo se acenda para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. À guerra sucederá a paz, ao ódio dos partidos sucederá a fraternidade universal, às trevas do fanatismo sucederá a luz da fé esclarecida. Então vejam, pessoal, que aqui Kardec comenta aquela passagem onde Jesus lança a mão dessa figura do fogo, dessa analogia ao fogo, dizendo que ele veio ao mundo para lançar fogo e como ele queria que esse fogo se acendesse. E nós, inclusive, quando comentamos isso em outra passagem, nós falamos sobre o significado simbólico do fogo. O fogo, entre outros sentidos,
ele traz o sentido também da purificação, né? Ele purifica, né? Como diz aqui Kardec, muitas vezes as pessoas lançam fogo a um campo para destruir nele as ervas más, né? Então o fogo ele traz essa simbologia, né, da purificação e traz também, né, junto com essa simbologia, a simbologia da luz, né? O fogo ilumina, né? Ele queima, mas ele também ilumina. Ele queima, mas ele também aquece. Então é um fogo que pode tanto queimar, né? Tanto promover queimaduras, quanto pode também aquecer os corações. E o fogo da doutrina evangélica era esse fogo, né, misericordioso, tolerante e amoroso, que aquecia e ainda aquece os corações sofridos, despertando-nos exatamente para a luz e para uma fé esclarecida, né? As palavras de Jesus, quando ouvidas com uma audição lubrificada pelo óleo do amor puro, né, ele gera em nós, né, ele desperta em nós o que há de mais elevado nos nossos sentimentos humanos, né? Ele desperta em nós um destemor, né, uma coragem, né, de, como diz Paulo, combater o bom combate, que é o combate às nossas imperfeições, o combate às nossas impurezas, o combate às nossas emoções perturbadoras. E Kardec segue dizendo: então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender, porá termo à luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus. Aqui percebam que Kardec já está colocando na sua interpretação da fala de Jesus, né, a ideia do Espiritismo como o Consolador prometido. Né? Existe uma passagem em que Jesus se dirige a seus discípulos dizendo que no tempo apropriado ele enviará ao mundo um Consolador que esclarecerá todos os seus ensinamentos de forma definitiva. E o Espiritismo ele é essa revelação que procura, à luz da racionalidade, né, à luz até dos próprios instrumentos da ciência, esclarecer o Evangelho numa linguagem contemporânea, numa linguagem moderna, compreensível a todos nós, né, que habitamos o planeta nesse século 21. Né? E aí Kardec ainda segue, né, desdobrando o significado que ele atribui à fala de Jesus, dizendo: cansados afinal de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação até o seio das famílias, reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos então se porão sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. Ou seja, Kardec se coloca aqui como se fosse o próprio Jesus falando, né? Então, Jesus previa, já com seu olhar iluminado, os desdobramentos que a sua doutrina teria, né, ao longo dos séculos e dos milênios. Né? Ele sabia que, embora estivesse transmitindo ensinamentos de amor e de compaixão, a compreensão humana, em alguns momentos, os distorceria. Né? O egoísmo humano, a avareza humana, muitas vezes, ele sabia, utilizaria seus próprios ensinamentos para conquistar, né? Para satisfazer seu próprio auto-interesse. Né? Ele sabia que seus ensinamentos seriam, durante um determinado período, distorcidos ao ponto até de incentivar a egolatria, o egoísmo, o egocentrismo, que foi o que aconteceu, sobretudo, né, e com muita intensidade, durante a Idade Média. Né? Durante a Idade Média, aqueles que se apropriaram dos ensinamentos cristãos, né, interpretaram esses ensinamentos ao seu modo e decretaram que a sua interpretação era a interpretação verdadeira.
E a partir daí procuraram impor essa interpretação através da força, através da subjugação, através da violência. Jesus sabia que tudo isso ia acontecer e por isso ele antecipou, né, na sua frase, que em muitos aspectos ele não veio trazer a paz, mas a divisão. Por quê? Porque ele sabia que seria preciso um período de amadurecimento da humanidade para que ela então se estivesse habilitada a interpretar e compreender os seus ensinamentos em toda a sua plenitude amorosa e compassiva. E aí no item 17, Kardec segue expondo a sua visão, dizendo: o Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ele topa com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Aqui, lendo essa passagem, eu me lembro de um fato da história do Espiritismo, lá no seu lançamento, quando Kardec ainda era vivo, em que houve, na cidade de Barcelona, na Espanha, um ato da Igreja Católica chamado o Auto de Barcelona, né? O Auto de Barcelona foi a queima de centenas de livros que Kardec havia publicado sob a alegação de que eram livros do demônio, né? De que eram livros que distorciam os ensinamentos cristãos, né? Então vocês vejam que mesmo no século XIX, ainda no século XIX, já muitos séculos depois de terminada a Idade Média, muitas visões estreitas ainda prevaleciam no mundo, provocando esse tipo de ato, né, que foi chamado de Auto de Barcelona, onde se queimaram, né, inúmeras publicações de Kardec naquela época. Agora, é curioso, né, a gente fazer um paralelo disso com o que aconteceu também com Jesus, né? As ideias que provocam uma reação muito forte, sobretudo uma reação muito forte daquele pensamento mais conservador, daquela parte mais conservadora da nossa sociedade, é porque são pensamentos que têm algum fundamento. Porque senão eles não incomodariam, senão as pessoas não dariam nenhuma atenção, não gastariam nenhuma energia em combater esses ensinamentos e esses estudos, né? Se o Espiritismo incomodou tanto e ainda incomoda, é porque de fato ele lança luz em uma série de mazelas humanas que precisam ser corrigidas. Mas como a humanidade, de um modo geral, ainda está apegada a seus velhos hábitos, né, a sua velha maneira de agir, ela, ao invés de procurar assimilar racionalmente os novos ensinamentos que vão brotando, ela tenta combatê-los com força, com violência, como se fosse violência pudessem destruir a ideia, né? Mas as ideias, elas não estão nos livros, os livros são apenas uma expressão das ideias, né? As ideias são uma energia viva que, quando lançadas no mundo, né, quando lançadas no seio da sociedade, elas não têm mais como parar, sobretudo as ideias renovadoras, né? Sobretudo as ideias reformadoras, como é o caso da doutrina espírita, que renova a compreensão dos ensinamentos cristãos. E aí Kardec segue ainda no item 17 dizendo: também ele, portanto, aí no caso o Espiritismo, né, também o Espiritismo, portanto, tem de combater, mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas passou. São todas de ordem moral as que terá de sofrer, e próximo lhes está o termo. As primeiras duraram séculos, estas últimas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais de pronto os olhos aos cegos. Aqui Kardec está se referindo ao fato de que a base de lançamento da doutrina espírita foi o fenômeno mediúnico. E esse fenômeno mediúnico, ele eclode em todos os lugares, em todos os continentes, em todas as regiões, em todos os países. Então, diferentemente do cristianismo quando surgiu, né, e surgiu na pessoa de Jesus, né, o cristianismo surgiu ali num ponto específico, né, a partir de um ser,
né? Jesus de Nazaré, que nasceu na Judéia, né? Que viveu na Galileia, né? Que transitou por Jerusalém, né? Então, ali os ensinamentos partiam de um único foco. No caso do Espiritismo, não. Os focos são múltiplos. Então, fica muito mais difícil combatê-lo, né? Porque se você, por exemplo, ataca e silencia um médium em um determinado lugar, existem centenas e milhares de outros em centenas e milhares de outros lugares que estão ali falando a mesma coisa, que estão ali dando os mesmos ensinamentos, que estão ali recebendo também mensagens do mundo invisível que conduzem ao mesmo raciocínio e às mesmas conclusões. E aí Kardec, né, finaliza aqui no item 18, dizendo: essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se com referência às cóleras que a sua doutrina provocaria, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa, às lutas que teria de sustentar antes de se firmar, como aconteceu aos hebreus antes de entrarem na terra prometida. E não como decorrentes de um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens e não dele, que era como o médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, atacando os maus humores do doente. Então vejam, pessoal, que aqui na conclusão tudo fica muito claro, né? Quando Jesus diz: não vim trazer a paz, mas a divisão, ele não estava dizendo que a divisão decorreria de um desígnio premeditado dos seus ensinamentos. Não era isso. A divisão decorreria da forma imperfeita com que os homens interpretaram os seus ensinamentos, da forma distorcida com que os homens interpretaram os ensinamentos evangélicos. E Kardec compara essa interpretação equivocada àquelas crises que muitas vezes a gente tem quando toma um remédio, né? Que parece até que você piorou da doença, mas aquilo é só o remédio estimulando o seu organismo a reagir e dali a um pouco você fica bom. Assim também vem acontecendo com os ensinamentos de Jesus. Eles provocaram algumas crises, né? Eles provocaram algumas interpretações equivocadas. Aliás, eles nem provocaram, né? Eles foram vítimas, né? Os ensinamentos foram vítimas de interpretações equivocadas, mas Jesus sabia, em sua presciência, em sua sabedoria infinita, que isso era transitório, né? Que viria no tempo apropriado, no caso no século XIX, o Espiritismo, a doutrina espírita, brotando através de milhares e milhares de médios espalhados por todo o mundo, né? Brotariam mensagens de paz, mensagens de harmonia, mensagens de evolução, mensagens de crescimento, mensagens de união da filosofia, da ciência e da religião, né? Ou seja, mensagens que fariam estancar essa briga e esse debate infinito entre religião, filosofia e ciência, né? Enfim, Jesus sabia como tudo transcorreria, porque afinal de contas a própria doutrina espírita nos explica que Jesus é o governador do nosso planeta e que, portanto, ele, desde o início da formação planetária, já tem, junto com a sua corte celeste de espíritos perfeitos, já tem ali desenhado, né, o mapa de desenvolvimento planetário e de desenvolvimento da humanidade que habita o planeta. E por isso ele tinha condição de antever e de prever alguns acontecimentos que ele saberia que ao fim e ao cabo seriam superados e abririam uma vereda ampla, um horizonte amplo para o desenvolvimento da paz, da harmonia e da luz entre os homens, tanto no plano denso, corporal, quanto no plano invisível e espiritual.